Então, ó, gente, vamos dar continuidade aqui com a aula 1. Hoje a gente vai falar sobre função afim, ok? Então, a definição da função afim é essa aqui, é a seguinte, olha só. Uma função afim ou função do primeiro grau, conforme está escrito aqui, é qualquer função f de R em R dada por uma lei de formação. Aqui ele te deu uma formulazinha, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou escrever essa fórmula aqui em cima. A fórmula é f de x igual a x mais b. Então, isso aqui é a fórmula que a gente usa para montar as funções, certo? Então, conforme esse enunciado aqui vem dizendo, ó, esse a e esse b, eles são números reais. E o x, ele vai ser sempre uma variável, ok? Eu vou até escrever isso aqui para vocês. Olha, o x é uma variável. Esse A e esse B, eles são números reais, que vão estar ali no conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número, ok? Então, ó, eu vou escrever aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, ó, vou colocar aqui exemplos. E vou colocar aqui, olha, funções aleatórias. Então, a primeira eu vou colocar f de x igual. Pensa no número para o A, qualquer um. Eu vou colocar aqui 2x mais o B. Pensar num 3. Então, tá aqui, f de x igual a 2x mais 3 é um exemplo de função, onde esse x é uma variável, a gente sempre deixa ele, ok? Esse 2 e esse 3 são números reais, como você pode ver aqui. O A e o B pode ser negativo? Pode sim. Olha, f de x, eu posso colocar menos 2x menos 1. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, um outro exemplo que a gente pode ter, f de x igual, vou colocar aqui, ó, para o a, vou colocar 11, por exemplo. 11x mais 3. Então, você vai atribuindo valores. Dependendo do valor que você atribui, esses diferentes valores, a gente vai ter aqui no esquema diferentes funções. Então, isso aqui é o que caracteriza uma função do primeiro grau. Aqui, ó, a gente tem a formulazinha. E um outro detalhe também, gente, que você tem que levar em conta é o nome do A e o nome do B, né? Eles recebem algumas atribuições. Por exemplo, aqui o A, conforme está escrito aqui, ele é chamado de coeficiente angular, certo? Ó, coeficiente angular. Até destacar aqui para vocês verem. Então, esse A aqui é o coeficiente angular. Então, lembrem disso, porque dependendo do exercício você pode precisar. Esse termozinho aqui independente é o linear, ok? O coeficiente linear, conforme está escrito. Então, se o exercício pedir aqui para você identificar, olha, nessa função aqui, quem que é o coeficiente angular? O menos 2. Nessa outra função aqui, quem que é o coeficiente angular? O 11. O x a gente não pega não, tá? Só o número que está próximo do x. O linear são esses números aqui independentes. Então, a gente tem um coeficiente angular e tem o linear também. Aí, uma outra característica que está aqui, ó, gente, é sobre a função ela ser crescente ou decrescente, certo? Quando que a função do primeiro grau ela vai ser crescente? Quando o a aqui, olha, ele for positivo. Por exemplo, essa função aqui ela não é crescente, porque o a é menos 2, tá vendo? Agora, essa segunda aqui, o a é sempre o número que está do lado do x, ok? Essa outra aqui, você tem como coeficiente angular o 11. 11 é positivo, maior que zero? Sim. Logo, a função é crescente. Se for menor que zero, olha, a função é decrescente. Então, os exercícios ele pode te pedir para identificar o coeficiente angular ou linear, ou também dizer se a função é crescente ou decrescente.
Então, são algumas formas de serem cobradas. Numa questão limpa, né? A gente sabe que em questão de Enem a coisa é diferente. Ele vai contextualizar um problema e você vai usar esse conceito aqui como uma ferramenta para resolver a questão. Aí, gente, uma outra coisa que é importante lembrar é sobre o gráfico. Então, olha, o gráfico de uma função afim. Como que vai ser esse gráfico? O que você precisa saber? Esse gráfico vai ser uma reta, conforme está aqui. Se você vê um gráfico e esse gráfico não for reta, então não é gráfico de uma função afim, de uma função do primeiro grau, ok? Hoje aqui, nessa primeira aula, a gente vai fazer dois exemplos. Primeiro, para a gente relembrar esses conceitos que eu expliquei, esse primeiro exemplo aqui. E a gente vai ver um outro para identificar a raiz, ou zero da função. Tá certo? Então, ó, exemplo 1. Esse exemplo 1 aqui, ele fala o seguinte. Julgue as afirmativas a seguir sobre a função f de x igual a 2x menos 3. Aí, baseado nessa função, o que a gente pode afirmar? Olha a primeira afirmação. O coeficiente angular é 2. Isso é verdade, pessoal? Ó, o que é o coeficiente angular aqui? É sempre o valor do a, né? Ó, se você comparar essa função, eu vou até reescrever ela aqui do lado. Essa função aqui, ó, a gente tem f de x igual a x mais b. Essa é a forma geral da função. Mas essa que a gente escreveu aqui em particular, olha, que está no exercício, é a f de x igual a 2x menos 3. Então, ó, compara aqui. O a é igual a 2, certo? O a não é o coeficiente angular? Então, 2 é o coeficiente angular. Logo, essa primeira opção aqui, ela está correta. O coeficiente linear é 3. Gente, ó, cuidado. O coeficiente angular é esse termo aqui independente. Às vezes o aluno vê o 3 e vai lá e marca, só que não é 3, tá vendo que tem um menos antes? Então, a gente tem que levar esse menusinho aqui em consideração. Na realidade, é menos 3. Então, isso aqui, olha, essa opção, ela está incorreta. Essa 2 aqui. A imagem da função para x igual a 1 é menos 1. Gente, o que é a imagem, né? Que está falando aqui. O que é essa imagem da função? A imagem é o resultado da conta. Ah, como assim? Eu vou escrever aqui para vocês verem. A função é essa, olha. A função que eu tenho é f de x igual a 2x menos 3, ok? Só que ele quer saber a imagem para x igual a 1. Então, você vem, onde tem x, você coloca 1. Se o resultado da conta der menos 1, está verdadeiro. O que é a imagem? É o resultado dessa conta aqui, quando x é 1. Ele te falou, olha, fulano, o x é 1. Então, eu vou até colocar aqui, ó, o x é igual a 1. Logo, o que a gente vai ter quando o x é igual a 1? A gente vai ter f de 1, né? Substituindo, é 2 vezes 1 menos 3. Então, nesse caso aqui, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ter que a f de 1 é igual a 2 vezes 1, 2, menos 3. Então, a f de 1 é igual a 2 menos 3 é quanto? Menos 1. Então, ó, esse valor aqui, que é o resultado da continha, deu menos 1. Isso que a gente chama de imagem, ok? Imagem da função. Imagem de f. Certo? Então, tá correto o que ele disse? Ele disse que a imagem é menos 1 e deu menos 1. Logo, a afirmação dele tá correta, né? Então, ó, a 1 e a 3 é verdadeira e a 2 é falsa. Então, ó, 1 e 3 são verdadeiras. Então, a resposta aqui, letra D. Resposta desse exercício. Ok?
Ó, vamos ver aqui mais um exemplo. A gente vai fazer aqui o exemplo número 2. Esse exemplo é para calcular a raiz, ele é bem parecido com descobrir a imagem. Ele diz assim, ó, podemos afirmar que o zero da função f de x igual a menos 2x mais 5 é igual a... Te deu aqui as opções. O que eu faço, então, para resolver? Gente, quando ele pergunta o zero ou raiz da função, ele quer que você coloque esse f de x como sendo zero. Ok? Então, f de x é zero. Então, aqui eu vou colocar zero e vou encontrar o valor de quem? Meu objetivo é encontrar o valor do x. Tá certo? Então, ó, vamos resolver aqui para ver quanto que vai dar. A minha função é essa, né? F de x igual a menos 2x mais 5. Aí eu vou colocar o zero, vai ficar assim, ó. É menos 2x mais 5 igual a zero. Eu só virei aqui, tá? A equação, mas dá na mesma. Para resolver essa equaçãozinha aqui, a gente isola o x. Então, vai ficar menos 2x igual, tá mais 5, passa para lá menos 5. Menos 5. Ó, menos aqui, você multiplica por menos 1. Para que serve esse multiplicar por menos 1? Para tirar o sinal negativo. Tá vendo? Aí fica todo mundo positivo. Logo, x é igual a 5. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 5 por 2. É 2,5. Ok? Então, onde que dá 2,5? Aqui, né? Então, a resposta desse exercício, letra B de bola.